Olá, minha gente! Vamos de mais um vídeo dessa semana, seguindo o episódio 2 de The Walking Dead Dead City, com mais desafios pela frente. Então vamos para o vídeo que ele tá demais. A primeira coisa que eu tenho que ressaltar é que temos o episódio para introduzir mais as maldades do croata, para mostrar o nível de vilão que ele é. Mas ao mesmo tempo temos também o episódio colocando o Negan como uma pessoa extremamente preparada para acabar com ele e que conhece a história dele a fundo e suas vulnerabilidades. E o episódio já começa com a continuação direta do primeiro episódio. Logo de vista temos a primeira problemática, que é da senhora que havia pegado a bolsa da Meg, já parecendo ser alguém como antagonista, inimigo, só que não é. E aí segue com eles tendo que subir essas escadas gigantescas que fica caindo zumbis ali direto. E que é um dos desafios. E a gente começa a ver a vulnerabilidade da Meg, que é algo interessante que o episódio traz, que é o medo que ela tem de altura. Como lá na tirolesa que a gente vê esse medo dela, atrapalhando ela, fazendo com que ela quase morra. Outra coisa interessante de se ver é a tensão entre os dois, que está menor, visto que o Negan e a Meg já estão um pouquinho mais acomodados como dupla. Meio que eles estão tendo que aceitar a ideia de que um vai ter que aturar o outro. Então não tá tenso como no primeiro episódio. Apesar de já sabermos que nos próximos episódios vai voltar a ficar tenso entre os dois. Mas claro, retomando aqui, temos em vista uma nova Hilltopia, uma nova comunidade da Meg, mostrando que ela não está mais em Hilltopia e ela está há muito tempo nessas regiões em volta de Nova York. Dá pra ver que é meio que uma fábrica abandonada. Outro fato interessante é a apresentação da Dini para os alunos, sendo apresentada para um novo mundo. Dá pra ver também que a comunidade da Meg, inclusive, já é um pouco mais avançada do que era a Hilltopia, como por exemplo as escolas que tem ali. E passando para o nosso foco principal, o estilo dessa personagem que se chama Esther. Essa senhora que tem um linguajar próprio, e é aqui o interessante que a resistência dela não querer levar eles até o croata, quando apontam para a fumaça, trazendo a ideia de que lá é algo ruim e perigoso. E então somos apontados para o novo grupo ali, o grupo ali da Amaya e do Tommaso, se apresentando de uma forma clássica, geralmente hostil, como vários personagens que se apresentam para depois virarem amigos. Inclusive, isso é uma das funções do episódio, que é colocar aliados ao lado do Negan e da Meg nessa batalha. Além também da Meg estar mentindo para tentar limpar a barra, mostrando um pouco mais da fragilidade dela, da inexperiência de contar mentiras, o que ficou muito óbvio no episódio. Mas aí a gente vai para o ponto do grupo, que a gente tem um aspecto de que eles já estavam ali morando por alguns dias ou semanas, e que estava com expectativa de sobrevivência muito maior e acabou sendo ferrados. E vindo para cá, a gente toca no ponto em falar da Dini, e a gente vai ver na respectatividade do lugar e faz também um paralelo com os momentos ali de flashbacks da Meg lidando com Rachel. Inclusive, é muito importante para a história, explicando melhor esse aprofundamento da relação dos dois que a gente não conhecia. Fora que temos agora um Rachel mais velho na fase de adolescência. A história então aproveita disso para poder refletir a primeira experiência de mãe em passar por um problema que toda mãe pode passar, que é um adolescente que não aceita nada e que quer as coisas do jeito dele, meio que um rebelde. E a gente volta para a questão do Negan e da Meg ali presos, onde é apresentado revelações sobre o próprio croata, do que o Negan passou junto com o croata e de como eles se conheceram, que bem no início do apocalipse, o croata havia batido na porta dele e ele tinha passado por alguns traumas muito loucos, e que depois de algum tempo ele passou a criar uma afeição pelo Negan, visto que ele até começou a chamar o Negan de irmão. Outro fato interessante, o Negan meio que achar difícil contar que, pelo menos no início, quando ele começou os Salvadores, ele era mau, mas ele não era tão mau como ele foi apresentado para nós. E foi daí que ele começou a defender seu grupo e precisou fazer outras coisas. E isso é algo que ajuda a entender um pouco mais sobre o Negan lá nos Salvadores, coisa que The Walking Dead não explicou. Não que a história está a fim de inocentar o Negan, mas sim está trazendo um lado dele, inclusive um lado que a gente conhecia na série, que o Negan, por mais que tinha toda a maldade, ele era totalmente contra mexer com crianças. Então foi isso que causou a treta dele com o croata, visto que em seus diálogos ele revela e a Meg meio que basicamente pega ali pelas entrelinhas, que o croata era meio que um torturador dele e que tinha a capacidade de tirar todas as respostas
resposta das pessoas. E no meio de uma dessas, acabou que uma menina que avançou ali perto da base dele acabou sendo pega pelo croata. E ele literalmente passou dos limites com ela. Ele não explica exatamente o que de fato aconteceu, mas pelo que foi dito, já dá para entender que ele fez algo horrível com a menina. E então dá para ver o nível de perversidade desse cara, que é meio louco. Meio um psicopata mesmo. Como eu disse, uma das principais características do episódio é que em partes que o croata não aparece, ele já foi construído como um vilão. E então a gente tem uma pausa sobre a construção do personagem Hermeson, onde ele teria o endereço de alguém ali que provavelmente morava em Nova York. E é aí que temos aquela vibe de conferir o seu passado, que aparentemente o apartamento onde ele está era do irmão dele, que dá para ver pelas fotos. Além de qualquer forma, o objetivo apresentado seria para conseguir armas, e ele consegue encontrar isso. Só que ele se depara com uma cena impactante, que é o encontro do irmão dele, e dá a entender que ele se matou após tudo isso e estava sozinho, e a arma estava com ele. E isso é uma coisa importante para poder a gente ver um pouco mais da frieza do personagem, sem nem sequer escorrer uma lágrima ali dele. Mas apesar disso, ele está sofrendo por dentro e se mostrando bem um durão. E então partimos para um grupo da Amaya e do Tommaso ali junto com a Meg e o Negan também, sendo atacados e precisando então da ajuda do Negan e da Meg. E então a gente vê mais criações, tipo essas armas aqui que eles usam, que é parecida com arpões. Eles são um grupo novo que não são tão bem avançados, mas mesmo assim a gente vê uma originalidade deles. E então temos a morte daquela senhora, com os membros do grupo do croata, com esses capacetes na cabeça, que parece mais uma roupa de motoqueiro, enfim. E além disso, a gente conhece um pouco mais deles, como por exemplo o linguajar. A gente vê como o cara é alienado ao princípio, basicamente uma lavagem cerebral que fizeram ali nele, que repetia várias vezes Domas Ho, e que significa uma fala em croata, que justamente é a língua do líder deles, e que Domas Ho na tradução significa estamos em casa, e ele fica repetindo isso o tempo inteiro. E uma coisa interessante é que esse nome, Domas Ho, estamos em casa, é o nome do último episódio, que é o 6. Isso significa que vai ter a treta final com o croata. E então se tem um show feito pelo Negan com uma coisa épica que fazia muito tempo que ninguém via isso dele. Depois do episódio 22 lá da série principal, que falava do passado dele. E então se temos um dos melhores momentos com ele voltando um pouquinho daquele Negan lá dos Salvadores, arregaçando o cara friamente, quebrando as vidraças com o rosto do cara na frente do próprio grupo do cara e fazendo aquelas frases de efeito, como usando o toque-toque, quem é, e abrir o guarda-chuva porque vai chover. E para finalizar, cortando o pescoço do cara ali, sendo a melhor cena até agora. E é incrivelmente perfeita a forma como ele intimida os inimigos que vieram para intimidar ele. E é claro que isso vem com a Meg tendo o impacto dela ali, que é ver a cena do Negan, e que já traz aquela sensação pra gente que a Meg tá cabeira com ele e tá esperta. E voltando para o foco da Jeanne, ela se organizando para fugir, como se ela mesmo estivesse ali dizendo que tá tudo bem, não quer estar ali e pronto. E isso já dá a entender também que o fato dela fugir dá a entender a importância que o Negan tem para ela, já que ela tá indo atrás dele. E aqui temos em que ele consagra o Negan e a Meg como aliados, e agora passam a ser um grupo ali. Inclusive nessa cena aqui, ele se provando uma possível ponte para o croata, mas uma das funções para a linha principal da história. E aí a gente tem esse encerramento com o croata chegando ali com seus aliados e capturando o Hermeson, levando ele. E assim o episódio em si não traz a ideia de que capturou e que tá tudo ok. E é esse o encerramento do episódio, que transmite para a pessoa que tá assistindo que os dois inimigos do Negan agora unem forças, que é o croata e o Hermeson. Só que nos próximos episódios vocês vão ver que não é bem assim não, que o Hermeson tá sendo capturado mesmo e que essa aliança possivelmente não existe. E esse foi o vídeo de hoje. Próxima semana já trago o episódio 3 com mais detalhes. E então fiquem com Deus e até mais.